Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Aqui Vinícius falando com vocês nessa live super especial, retomando aqui a nossa rotina de lives na Bem Te Quero Mais. E hoje uma live muito bacana, porque seremos eu e a Júlia, minha esposa, minha sócia aqui na Bem Te Quero Mais. Maravilha! Boa noite, Heloísa! Boa noite, Gileuza, Fátima, a Ju chegando por aqui. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Aproveita para quem está chegando agora, manda aqui aquele aviãozinho convidando alguém que você queira, que você acha que vai gostar dessa live. Boa noite, Ana, tudo bem? Já vão colocando aqui também seus coraçõezinhos. Já deixa eu convidar a Ju. Vamos ver. Mandei, Ju. Aqui. Oi, Oiê! tudo bem aí? Tudo certo? E aí, Vi? Tudo jóia. Oi, pessoal, boa noite. Tudo certinho? Tava contando aqui de quão especial para a gente é retomar a nossa rotina de fazer lives toda semana e que essa live tem um motivo muito especial de estarmos nós dois aqui, porque a gente vai falar muito do porquê que a Bem Te Quero existe, porquê que a Bem Te Quero Mais existe, do porquê que a gente faz o que a gente faz. Então tem tudo a ver com o nosso propósito que a gente quer trazer, né, para as pessoas, para vocês que estão acompanhando aqui e compartilhar histórias, né? Hoje a gente quer ouvir também, a gente quer que o pessoal compartilhe aqui suas histórias para a gente poder fazer um bate-papo bem interativo. Isso mesmo, Vi. Eu acho que eu não tô vendo aqui as pessoas, não tá aparecendo pra mim. Então, se você conseguir ver as mensagens, também você vai lendo aqui pra Eu gente. tô, eu tô vendo aqui, vem ouvir, chegou. Dona Deise tá por aqui, também já chegou a Ana, tinha chegado a Cleusa. Ah, E eu tava falando, pessoal, ah, aproveita para mandar aqui pelo aviãozinho, para o pessoal que vocês querem que não percam de jeito nenhum esse bate-papo que a gente vai ter aqui agora. isso, aqui no aviãozinho aqui, ó, gente. Doutora E Natália, é isso aí. maravilha. Então, Vi, quer contar um pouquinho da gente, da Bem Te Quero? Gente, para quem tá vendo a gente pela primeira vez, como eu disse, eu e a Júlia, nós somos os fundadores da Bem Te Quero Mais. Nós dois somos médicos, eu sou psiquiatra, psicogeriatra, a Ju é oncologista e nós somos casados. Então, a gente une muitas coisas aqui nesse propósito, né, de fazer a Bem Te Quero algo tão especial para todos que participam, né, dessa grande comunidade, desse grande movimento que é a Bem Te Quero Mais. E ela só existe por conta dos nossos pacientes, né, Ju? Exatamente. Do que a gente viveu, né? E a Ju ainda, né, vive a rotina de consultório, dessa inspiração, né, tão forte que é cuidar de pessoas e querer que as pessoas estejam sempre bem, né? E seguindo suas vidas e por essa vontade de viver, né? Então, foram pacientes nossos que nos inspiraram, né, a criar algo diferente, muito daquele do dia a dia, né, de poder trabalhar a várias mãos, de poder contar com outras pessoas que também pudessem trazer algo mais, né, que pudessem agregar na vida, né, das pessoas que a gente cuida. Exatamente. E, e eu acho, Vi, que assim, o consultório, eu acredito nisso. Eu acho que você também pode ter essa visão. Eu sei que você tem. O consultório é uma grande escola, né, da Sim, vida. E eu acho que essa live a gente trouxe também assim, o que te faz querer viver mais? O que te move? Você topa estar vivo? Você topa viver essa vida? E eu vejo como oncologista que muitas vezes a gente só tem esse estalo
de entrar nessa vida para viver ela com plenitude quando alguma coisa ameaça essa nossa vida, né? Coloca em xeque o nosso futuro, o nosso passado, nossas memórias, nossas vivências que ainda estão por vir. E aí eu ouço, nossa, se eu tivesse mais tempo, se eu tiver mais tempo, eu vou querer fazer isso, 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 que sempre foi meu sonho. Até hoje eu só trabalhei. Então eu vejo como essa gana de viver aparece quando a gente tem alguma ameaça à nossa vida, alguma doença ou alguma limitação. E eu e eu tento aprender isso porque eu acho que a gente não precisa passar por um grande desafio para ter esse insight. E eu vejo que na maioria das vezes acontece isso, né? A gente tem esses insights depois de grandes desafios. E a Bem Te Quero tá aqui para estimular as pessoas a quererem por si mesmas viverem mais e melhor sem terem que passar por nada. Exato. Não, gente, eu tô rindo aqui porque uma das coisas assim, eu e a Ju, a gente ama dar dicas, e isso vem dessa coisa nossa de sempre querer entregar algo a mais para as pessoas de quem a gente cuida. Então, assim, e eu sei que a Ju faz isso de indicar um filme, de indicar um livro, né, de indicar um outro profissional que pode complementar, né, nessa ajuda que a pessoa está recebendo. E a Bem Te Quero veio disso, né, de a gente poder indicar quem a gente confia, né, em quem a gente admira o trabalho e fazer isso. E aí você estava falando disso, me fez lembrar de um filme que faz muito tempo que eu não assisto e é sempre bom relembrar. Quem assistiu o filme Clique? É um filme já tem uns 20 anos, talvez, que é justamente isso. Precisou uma coisa acontecer na vida dele, né, do personagem, não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, porque vale muito a pena assistir, e de ele ter um insight de falar, nossa, eu quero viver minha vida de um jeito diferente, Pode né? dar um E- spoiler, eu acho que a maioria já viu. é. Que Bom, vale a então reflexão. vou comentar a reflexão, né? Daquilo que ele tem uma segunda chance, né? E aí ele tem essa segunda chance com um insight muito poderoso, que ele pôde enxergar a vida dele através de um caminho que, né, não ia dar muito certo, e ele pode começar de novo de um ponto em que ainda era possível, né, fazer diferente. E isso é interessante porque tem tudo a ver, né, com isso que a gente acredita, de que quanto antes a gente percebe, né, e aí tem uma outra coisa, eu gosto sempre perguntar, de perguntar o porquê das coisas, né, por que eu estou agindo assim, por que eu estou fazendo desse jeito, por que eu estou vivendo desse jeito, por que eu tenho essa rotina, porque se a gente entra no automático, que é igual acontece lá no filme, a gente começa a viver de um jeito, a rodar uma roda que não faz sentido para a gente, né? E aí é sempre bom parar, refletir sobre o que está acontecendo e recalcular a rota quando for necessário. E um desses porquês, né, pode ser justamente isso. Por que que a gente quer viver mais? O que que faz com que a gente tenha essa vontade de estar aqui, vontade de seguir a vida, vontade de estar com as pessoas? E isso é algo muito pessoal, né? Cada um tem o seu. Exatamente. É, eu fico aqui pensando todas as possibilidades que eu já ouvi, e eu acho que família é uma dessas, né? Do que Uhum. as pessoas querem estar aqui para viver mais, para poder ter mais tempo de convivência com os pais, os avós, os filhos, os netos. E quando a gente tem, parece que a gente tem esse tempo infinito, só que ele não é infinito, né? Então, essa noção de tempo, que eu tenho esse privilégio de ver isso no consultório, assim, como o tempo é importante para a gente valorizar. Se a gente acha que tudo é infinito, se a gente não começa a olhar que as coisas não são infinitas, a gente não dá o devido valor a elas, né? Então, Exato. quando uma doença, no caso, né, que eu cuido de pessoas que estão tratando câncer, já trataram, é uma doença ameaçadora da vida, né? Graças a Deus, graças à evolução, à tecnologia, a gente tem cura para muitos casos dessa doença e controle com muita qualidade, muita saúde para tantas outras pessoas. Mas essa doença ela coloca um limite ali na sua percepção de futuro, de passado. E aí você começa a dar valor para algumas questões. E aí querer viver mais e até colocar aquilo que você quer, né, poder viver ainda
colocar como meta para poder atingir aquilo, né? Ah, então antes eu só trabalhava, eu ouço muito isso também. Eu só trabalhava e não convivia com os meus amigos, com a minha família, não vi meus filhos crescerem, só trabalhei muito. Agora eu vou me tratar para poder aproveitar. Quando terminar o tratamento, eu vou querer aproveitar com tal e tal pessoa. É muito frequente eu ouvir isso. Então eu queria deixar aqui de insight para a gente não precisar, né? Para a gente começar a ter essa noção de que o tempo não é infinito, que ele é um recurso muito precioso, para trazer aquilo que nos motiva a realizar ele agora, né? Realizar já. Exato, isso com certeza é uma inspiração e um motivo de reflexão muito forte para a gente, né, Ju? Porque o, a- assim, o médico, né, e outras profissões também, é lógico, mas a gente, né, na nossa atuação enquanto médico, a gente tem o privilégio de, além de conseguir, né, ajudar as pessoas no momento de fragilidade, de vulnerabilidade, a gente também consegue aprender muito com isso, né? E no sentido de que, olha, de perceber, né, essa vontade de viver, essa vontade de recuperar uma parte da saúde perdida ou alguma coisa que afetou a vida, né, dessas pessoas e que pela qual vale a pena lutar, passar muitas vezes por tratamentos difíceis, por situações aí difíceis, dolorosas, mas que com aquela esperança, né, de que vai ter um futuro melhor ali na frente e vai ter coisas, né, pessoas, tudo, vivências, né, pelas quais vale a pena essa luta. E isso de aprender, né, com essas histórias, com essas vivências, isso é muito forte, porque uma coisa, né, de ser psiquiatra e de psicogeriatra é que é um relacionamento muito próximo, né, com os pacientes. Então, eu ouvi, e mais que ouvi, vivi muitas histórias, né, junto com meus pacientes, e isso traz insights muito fortes, assim, que eu usei também para ajudar, né, aquela pessoa, para ajudar outras pessoas, e também para aprender para mim mesmo, né, de ter essas reflexões, de fazer essas perguntas dos porquês, aprendendo ali, vendo o que tem mais chance de funcionar na vida, vendo, né, comportamentos ou situações que vale a pena evitar, então ir por outro caminho, para que de fato a gente consiga, né, ter uma vida com mais significado, uma vida mais abundante, né, no sentido de vivências, de experiências e desse contato humano, né, que a Ju falou de que a família sempre é uma coisa que sempre aparece aí quando a gente fala, né, do porquê viver mais. Ouvi, eu acho que essa é uma dica muito valiosa aqui para quem está acompanhando a gente. O que que você ouvia bastante no seu consultório, assim, se eu tivesse tempo, Uhum. o que que foram, minha pergunta para você, assim, o que que foram algumas situações que trouxeram para você, seus pacientes, que você carrega para você, para sua vida? Lições, Legal. assim. Olha, teve um paciente que me falou uma coisa muito marcante, assim, que isso eu nunca vou esquecer, que por mais que determinados momentos da vida possam parecer caóticos ou sem sentido, ou que alguma coisa muito ruim está acontecendo, que aquilo não vai passar, para quem tem essa sensibilidade, né, de ir entendendo isso ao longo da vida, que chega uma hora que as coisas fazem sentido. Que por mais estranho que possa parecer, quando aquilo está sendo vivenciado, mas quando você chega num determinado ponto da vida e consegue olhar para trás e refletir, que as peças se encaixam, sabe? Que fala, poxa, aquilo aconteceu por isso, uma coisa ruim que aconteceu, mas logo na sequência uma outra coisa boa veio, sabe? Que as coisas vão de fato aí uma história que faz sentido, né? No final. Isso é Isso foi um, muito bom. isso foi uma das coisas. Isso me marcou muito. Outra coisa é em relação a equilíbrio, né? E isso tem tudo a ver também. Então, aí vocês vão vendo como é que as coisas vão de fato se encaixando, né? Que a gente vai dar vários exemplos aqui, que essa é uma das bandeiras, né, que a gente carrega através da Mente Quero Mais, que é a questão do equilíbrio. E aí isso junta várias coisas, porque, e aí eu vou dar um exemplo muito pessoal para vocês, assim, de quão forte isso é para mim. Se eu pudesse, eu teria um dia de 48 horas, porque tudo que eu faço hoje na vida eu queria fazer mais.
Eu queria poder trabalhar mais, eu queria poder estar mais com a família, queria poder estar mais com meus amigos, eu queria poder ter mais lazer, porque tudo que eu faço eu tenho muito prazer nisso, né? E eu vejo isso como um privilégio também, porque é, eu consegui enxergar a importância desse equilíbrio num momento bem precoce da minha vida, e outras pessoas precisam de mais tempo para enxergar isso. Então, eu me sinto, né, e isso vem para a Mente Quero também no dever de ajudar as pessoas a se conscientizarem para a importância de enxergar esse equilíbrio, porque é possível trazer isso para a vida, equilibrar o trabalho que é tão importante, o momento com a família, o momento com os amigos, ter os seus hobbies, seu lazer, investir na sua cultura, né, na sua educação. É uma questão de como a gente vai priorizando isso na vida. E- Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque assim, às vezes também a gente conhece pessoas ou mesmo se sente desmotivado ou sem um sentido. É um privilégio mesmo você falar isso, que você se sente motivado, se sente privilegiado, mas não é todo mundo que se sente assim e também não é Exato, uma pessoa que se sinta assim, pode ter dias que ela não se sinta. exato. Então, quando acho que vale também como uma dica para vocês fazerem aí, as pessoas que estão ouvindo a gente, quando parecer que a vida está sem um sentido, sem um significado, a gente olhar para esse equilíbrio que o Vi colocou aqui agora, que muito provavelmente algum lugar vai estar desequilibrado. Eu acho que esses quatro pratinhos, né, que a gente deve olhar com muito carinho e atenção, são esses quatro pilares para a longevidade, que a gente tanto fala na Bem Te Quero, que às vezes parece meio utópico, né? O que é longevidade? Nada mais é do que a vida, a gente viver a vida e as coisas darem certo na nossa vida, para que a gente tenha o maior tempo de vida com muita saúde, energia e qualidade. Então é o envelhecimento que deu certo. A Bi gerontóloga tá aqui, ela fala isso e é a pura verdade. A partir do momento que a gente nasceu, a gente já está envelhecendo. Então não tem como jogar contra isso até alguém inventar uma máquina do tempo e você se condensar na mesma idade. Isso não existe, é utópico. Então o que a gente tem é que a gente vai envelhecer. Se nessa jornada de vida, em algum momento, faltar um sentido ou faltar essa energia, olhe para esses quatro pilares, esses quatro pratinhos que a gente fala na Bem Te Quero, que não é a gente, é a Organização Mundial de Saúde, Exato. vários estudos científicos. Então, quais são esses pontos que eu queria que vocês tivessem como atenção na vida de vocês? Saúde, bem-estar, cultura e lazer, socialização e segurança, incluindo a sua segurança mesmo e a segurança financeira para prosperar, para você ter condições mínimas e condições ótimas para viver uma vida com aquilo que você deseja. Olha para isso, vê se isso está equilibrado ou se isso não está equilibrado. Aí pode estar algumas pistas, né? Da falta de energia ou da falta de propósito, de gana para viver mais. Nossa, você me fez pensar em várias coisas aqui, porque às vezes a gente posta alguma coisa, né, sobre falando de viver mais, e aí sempre vem alguém que fala assim, Deus me livre, chegar aos 80, chegar aos 100, não quero viver tudo isso não, né? E lógico, às vezes pode ser só uma brincadeira, mas de fato pode ser, né, um certo desencantamento com a vida, né? E de estar aqui talvez não mais vivendo plenamente, ou já não enxerga mais a possibilidade de viver plenamente, mas simplesmente durando por aqui, né? Isso, levado, né, ao pé da letra, me entristece muito, né? Porque perder o encantamento com a vida, perder esse propósito de querer viver mais, vai até contra a nossa natureza, né? De ser vivo, de lutar pela sobrevivência. Então, no que a gente puder fazer para nos ajudarmos, né? Então, quem tem mais consciência disso e consegue enxergar diferente, se sentir ali motivado para ajudar essa pessoa, né? Seja oferecendo ajuda, seja indicando algo que possa ajudá-la. E a Bente Quero tem muito a ver com isso, né? De a gente trazer essa informação
e a gente usou, né, num outro momento essa analogia de é como jogar uma luz alta, né? De falar, olha, tá aqui iluminado o caminho, né? É lógico, nada na vida é uma garantia de 100%, mas a partir do momento que você conhece estratégias, que você tem acesso ao conhecimento, aquilo que pode te ajudar, a chance, né, das coisas acontecerem de um jeito positivo, do jeito que você quer que elas aconteçam, aumentam, né? Então, a partir do momento que você sabe, poxa, e aí tem outra coisa, né? Não é só fazer uma atividade física aqui de vez em quando, poupar um dinheirinho para aposentadoria, que eu tô com a garantia, né, de que eu vou estar com a energia e vou estar bem para viver a maturidade. É muito mais do que isso, né? E aí um outro ponto que eu lembrei é que tem de vez em quando aparece assim, né, que fala, no primeiro momento da vida, a gente tem muito tempo, muita energia e não tem dinheiro. Chega num outro momento da vida, a gente tem energia, começa a ter dinheiro, mas não tem tempo para nada. E aí, quando a gente tem dinheiro e tem tempo, aí a gente já não tem mais energia. Eu não consigo concordar muito com isso, sabe? Porque isso mostra a falta de equilíbrio, É a né? falta de Então, e a planejamento, falta né? de planejamento. É possível, né? Conforme vai passando o tempo e a gente vai envelhecendo, e buscando um equilíbrio para os três, a gente tem vários exemplos de pessoas que têm energia, tempo e dinheiro, né? E isso tem a ver com planejamento, com equilibrar esses pratinhos da vida e Você poder viver falou, você falou alguém que tem dinheiro, energia e, e e tempo. tempo. Eu pensei, sabe em quem? Mick Jagger. Nick Jagger, oh, esse tem. Ele tem tudo e ele tá com 80 e quantos? 83, 84. Faz shows, então assim, Vai casar de novo, não não vai? sei. Tá noivo, tá noivo, Fofocas aqui na tá Mente Quero. noivo. Alguém sabe aí da vida do Nick Jagger? Conta aí pra gente. É, falando, depois eu vou voltar nele, só vou responder a Glaucia aqui. Vi se eu tô perdendo alguma mensagem, porque pra mim não tá aparecendo, tá? Você Nossa, vai eu lendo. acabei me perdendo aqui também. A Ó, live ficará salva. Ficará. a live ficará salva. O João tá mandando um beijo pra mim. Obrigada, tia. Um beijo, Joãozão. Aqui, ó. A Ana tá falando pra gente que vai Deixa eu fazer ler. 76 anos e é super ativa. Ah lá, o O tempo a tempo a gente gente faz. faz. Eu adorei isso. Boa! Perfeito, Ana. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho aqui com a gente. É, ele participou recentemente do Oscar, verdade. Participou mesmo. Olha a energia do cara, né? Faz shows para multidões, vai pro Oscar, tá namorando, sensacional. Eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente, assim, uma frase rápida, o que move vocês a acordar todos os dias é querer viver mais. Vale tudo, gente. Vale uma viagem que você sonha, alguém que você quer conhecer, ou simplesmente porque é, é assim, tá, pensa desse jeito, valoriza a sua vida. Conta aqui. A gente quer saber. Conta você, Vi, pra mim. Bom, eu tenho uma coisa que me move demais, que é a curiosidade. Então, eu tenho certeza que eu não vou ter tempo suficiente para ler todos os livros que eu quero ler, assistir todos os shows que eu quero assistir, dirigir todos os carros que eu quero dirigir, conhecer todos os lugares. Nossa Então, Senhora. eu tenho certeza que vai faltar tempo, não vai ter jeito. Então, o máximo que eu puder ficar aqui para fazer tudo isso, eu quero ficar. Ótimo. Eu li uma frase que foi atribuída a Picasso, né? Que eu usei uma vez, que eu achei muito, que traduz assim, né? Que o sentido da vida, não sei se eu concordo plenamente com tudo que ele fala, mas eu achei muito inspiradora, que o sentido da vida é você entender o seu dom. E o propósito da vida é você aplicar, né? Colocar Uhum. o seu dom aí. E quando eu penso nisso, o que me faz acordar sempre motivada e querer estar melhor, claro que além de estar com as pessoas que eu amo, é ajudar as pessoas. E a medicina foi a forma que eu consegui encontrar para ajudar
E a Bem Te Quero, a forma que eu consegui, que nós conseguimos ajudar para entregar para muito maior, né? Muito mais que o consultório, tem um alcance muito maior. Então, eu acho que Exato. isso é uma grande coisa que me move, é tentar aprender mais e mais e mais para eu poder ajudar mais pessoas e, consequentemente, eu fico mais feliz e vivo melhor. E vocês? Eu não tô. Você tá vendo alguma mensagem? Não, ficaram Ficaram tímidas. tímidas? Mas você me fez lembrar de uma outra coisa, Ju, que assim, e aí trazendo um exemplo nosso, né? Opa, tem aqui. Opa, Henrique, agora que eu vi que você tá aqui, Oba! que legal. Uma coisa, disciplina. Boa. Então, pois legal. Muito bom, Isso é Henrique. Aí, quando a Ana falou ali, né, de o tempo a gente faz, tem tudo a ver com isso. Aí eu vou explicar como é que eu enxergo isso. Aqui, a Ana aqui. Ser útil é tudo de bom, Ana. Nossa, eu concordo muito com isso. Eu acho que quando a gente se sente útil, e mais que útil, eu ouso dizer pertencente, né? Quando a gente se sente parte de algo maior, a gente ganha uma energia ali vital mesmo para querer estar e querer fazer. Nossa, Exato. adorei. Juntando, né, o que a Ana e o Henrique falaram aqui, assim, o tempo a gente faz, realmente, porque o tempo todo mundo tem o mesmo, né? Então quem fala que não tem tempo, não faz sentido, né? A gente prioriza o nosso tempo com determinadas coisas. E aí, eu entendo também que esse priorizar o tempo tem que fazer sentido naqueles porquês que a gente se pergunta, né? E aí, falar assim, poxa, se tem algo que eu quero demais na minha vida, que faz muito sentido para mim, eu vou ter a disciplina de organizar meu tempo para fazer com que aquilo aconteça, né? O que aumente a chance de aquilo acontecer. Então, a disciplina, ela vem carregada dessa perspectiva, né, de futuro. Pelo menos eu enxergo assim, de falar, poxa, vou, né, aplicar minha energia aqui para que tal coisa aconteça daqui a algum tempo. Só que isso traz um baita de um desafio, que para mim na vida isso também foi um desafio. Equilibrar presente e futuro. Porque o presente, se a gente parar para pensar, é de fato a única coisa que a gente tem. O futuro, a gente faz uma perspectiva, uma estimativa e uma esperança de que ele vai acontecer. E aí, o que que a gente vai, de fato, aproveitar o agora, ou estar o melhor possível agora, mas também estarmos preparados para o futuro. Porque a chance maior é que o futuro venha mesmo, né? Então, ter essa. E aí entra de novo, vocês vão ver que as palavras se repetem, mas é o equilíbrio, né? Então, eu faço para viver agora, para estar bem agora, mas me dou um presente também lá para o futuro, porque ele vai vir, né? Então, de fato, é um presente que a gente se dá quando a gente se prepara. E isso requer planejamento, disciplina, né? Buscar esse equilíbrio. E eu lembrei aqui tava lembrando aqui de uma outra situação de consultório, né? Que me marcou bastante também de um paciente me falando. Ele falou: olha, eu deixei tanta coisa para depois, e depois, quando esse depois chegou, já não fazia mais sentido. Porque as pessoas que estavam comigo quando eu planejei aquele depois já não estavam mais, Nossa, né? E aí tudo aquilo que foi deixado para depois já não fazia mais sentido. Então, gente, e aí entra nisso, né? Quanto melhor a gente está ao longo da vida, isso também está aumentando a nossa chance de conviver mais com os outros, né? Então, a situação que eu ia falar para vocês de vida é assim, e isso está acontecendo, né? É um comportamento social. A gente está deixando as coisas para depois. Então, está tendo filho mais tarde, né? E isso é bom, porque está refletindo também é bom do ponto de vista que a gente está conseguindo viver mais. Só que aí traz um desafio. Por quê? Eu fui pai aos 39 anos. O meu pai foi pai aos 24 anos. Então, quando meu pai tinha 39, eu já tinha 15. Né? Então, eu tô com 42, meu filho tem 3. Para eu ser avô, então meu pai foi avô com 60 e pouquinhos anos. Eu vou ser avô se meu filho tiver filho na mesma idade que eu, com 80.
E eu quero ser um avô presente e ativo. Então eu vou ter que estar belezão lá aos 80 anos, né? Me movimentando bem, com a cabeça boa, com dinheiro para poder comprar os presentinhos, fazer as festinhas e tal. Então, eu tenho que ter um planejamento para alcançar esse objetivo de vida, né? Se eu deixar as coisas de qualquer jeito, não vou chegar do jeito que eu quero chegar, e aí vou sofrer as consequências. Então, essa mudança de comportamento que a gente teve, né, que é um movimento social, tem que ser pensado porque isso vai exigir uma mudança lá na frente também. E a percepção que a gente tem é que as pessoas, e que não é mais uma percepção, é comprovado isso, as pessoas Isso. não estão olhando para esse planejamento com a urgência que é necessário, né, Ju? Exatamente. Tem até um levantamento, a gente vai compartilhar com vocês. Antes disso, Vi, deixa eu só falar. O Kroll falou algo aqui Ah, que é o perfeito. Crawl tá Assim, aqui, legal. todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas, né, cada um vai aproveitar ela conforme suas prioridades e conforme sua Exato. organização e planejamento. Às vezes a gente sente, né, que faltam horas para os nossos dias para conseguir concluir, mas a verdade, eu falava muito isso. Eu não tenho tempo para academia, eu não tenho tempo, porque eu só trabalhava. Mas a partir do momento que você coloca, né, a sua saúde como prioridade e a atividade física está totalmente relacionada a isso, a gente fala que na mente quero para você levantar do vaso sanitário, você vai ter que ter aos 90, seu quadríceps vai ter que estar forte. Senão você vai precisar de muita ajuda. Então, os músculos que a gente fortalece hoje são os músculos que vão ajudar a gente a brincar de carriola com os netinhos, se a gente for ter neto, enfim. Então, organizar a nossa vida priorizando essas 24 horas que são preciosas, né? E se organizando para isso. Exato. Eu lembrei aqui, Ju, quando você estava grávida, né, que um dia a gente falou, nossa, como será que vai ser quando o João nascer? Porque a sensação sempre estamos no limite do tempo, né? E tanta coisa para fazer, juntar várias coisas do trabalho com a família, e falar, nossa, aí o João vai nascer, a gente vai ter que fazer aparecer mais horas no dia. Onde vai caber esse Onde vai bebê? caber? E aí é que a prioridade muda automaticamente, né? Então, coisas que antes não deixávamos passar, de repente a prioridade muda completamente e aquilo deixa de ser importante, né? Porque uma outra coisa muito mais importante preencheu aquele lugar. Então a vida é assim, é o espaço que a gente abre para que coisas importantes de fato ocupem o lugar delas. E aí, quando a gente sabe, né, ter uma visão clara do que são essas coisas importantes, vai ficando mais fácil de falar, poxa, então eu vou tirar isso aqui, né, que não é tão importante, e vou priorizar outras. E é natural que isso vá mudando ao longo do tempo. Isso é uma coisa dinâmica, né? E é bom que seja assim. Aquilo que pode ser extremamente importante quando eu tenho 20, já não vai ser mais quando eu tenho 40, 60, 80, 100, 120, assim vai. Então, ir entendendo essas prioridades, né? E saber um pouquinho também dos passos que tem para vir pela frente, ajuda muito, porque daí alcançar esse equilíbrio, né, através de planejamento, equilibrando o presente com o futuro, né? Cada coisa no seu tempo. Isso. Ouvi, eu queria trazer um pilar que a gente comenta bastante, que eu acho que tem totalmente relação com. Você falou desse seu paciente, né, que falou para você que perdeu um pouco o sentido das coisas que ele queria, porque as pessoas que ele Uhum, queria construir junto ou viver uhum, aquela experiência não estavam mais com ele. uhum. Então, essas pessoas que nos cercam, elas são muito importantes, Sim, né? As conexões sociais são muito importantes. E a gente, às vezes, não dá tanta bola para elas. perfeito. Existem alguns levantamentos que depois a gente vai até fazer um post na Mente Quero sobre isso, de como a gente, com que pessoas a gente divide nosso tempo em cada faixa etária. Exato. Então, na infância você é muito ali a sua família, seu pai, sua mãe, irmãos ou primos. Na adolescência, muitos amigos. Os amigos são um grande ponto ali que a gente quer estar Exato. perto. Depois, na idade adulta ali, começa a ficar as pessoas que trabalham com você, você não consegue encontrar tanto seus amigos. Exato. E na maturidade, se você não fortaleceu esses laços, né, de amizade e laços familiares, porque sim, existem muitas pessoas que
brigaram, que não se sim, relacionam ou que não cultivaram isso por N motivos. Você pode sim ficar sozinho. E estar sozinho, né, a solidão, não a solitude, a solidão pode ser um grande desmotivador de querer estar aqui, de querer acordar. exatamente, é verdade. E é muito interessante, a gente precisa trazer Eu vou esse colocar, gráfico aqui. eu vou colocar, É, Glaucio, a gente vai ter esse post. sim, porque é isso. E é um aspecto, é um pilar, né, fundamental para a nossa longevidade que muitas pessoas negligenciam. E por N motivos, né? A questão de prioridades mesmo, né? De deixar, depois eu retomo, depois, e de repente chega um dia que esse depois passou. Isso o Clique, né? O filme que eu comentei lá no começo, para quem chegou Verdade. agora, mostra assim de maneira genial, né? E nem sempre a gente tem a chance de recuperar, né? Ou de voltar aquilo. Então, a todo momento a gente está atento a isso, se fazer os porquês e de fato, né, encaixar um tempinho, né, encaixar uma prioridade para cada um desses pilares. E nunca é demais relembrar, a gente vai falar disso quantas vezes precisar, do tão famoso, né, estudo de Harvard que mostrou, né, e é lógico, gente, Conta isso um pouco do estudo, Vi, que eu acho que são outras pessoas que estão aqui, vale a pena. legal. É, existe um movimento, né, de pesquisas, da ciência, de sempre buscar quais são os fatores que de fato fazem com que a gente consiga viver mais, né? E além disso, viver mais com a qualidade, que é isso que a gente fala, de estar ativo, de estar participativo, enfim, né, de viver mais e estar aproveitando esses anos de vida. E aí, vira e mexe, vocês vão ver que aparece, tal dieta mostrou que dá para viver mais. Dormir bem vive mais, tal. Então tem várias coisas, mas teve um estudo que é muito marcante porque ele foi um estudo e ele está ainda em andamento, até onde eu sei, Isso. né? Mais longo da É o história. maior Ele é um estudo, estudo né? sobre saúde humana, né? Exatamente, que é lá de Harvard com a população de Boston. Então eles acompanharam, então acompanham essas pessoas desde a década de 30, 40, né? Se eu não me engano, 30. Acho que são É, 74 anos de estudo, por aí. 34 anos. Então, década de 50. E aí acompanha essas crianças essas pessoas desde que elas eram crianças, muitas estão vivas ainda, e foram acompanhando ao longo da vida. E foram analisando, né, comportamentos, estilo de vida, e aí os indicadores, né, de saúde e o quanto que elas viveram. E quando e aí tem modelos, né, para fazer esses estudos, vai separando para tentar encontrar qual que seria o fator que mais pesou, qual que é o fator que mais importante. E o resultado que esse estudo traz é que são as conexões sociais, a qualidade dos relacionamentos, né, com aquelas pessoas com que realmente a gente pode contar que afetam no tanto e na qualidade de vida que a gente vai ter. Então eles falaram assim: não é o colesterol, não é o sono, não é o dinheiro, não é nada disso, é ter com quem contar. E que é isso muito que a Ju falou, né? Então quando a gente tem uma rede de pessoas, e aí não é só uma questão de qualidade, mas de quantidade, mas da qualidade desse relacionamento, a gente vive mais, né? E aí tem vários motivos que são, né, levantados do porquê que a gente vive mais, né? Ter um motivo para estar junto com essas pessoas, é porque a gente se sente mais seguro no mundo, porque a gente está participando de um grupo, e aí com isso faz com que o nosso encantamento com a vida se mantenha, Um cuida né? do Um cuida outro. do outro, é porque os hormônios de bem-estar, né, estão mais equilibrados ao longo da vida, enfim, tem vários motivos aí para que dão, né, sustentabilidade para essa Eu evidência. queria que vocês apertassem o coraçãozinho se já aconteceu isso com vocês, de encontrar no encontro de amigos ou no encontro da família e se sair desse encontro com a sensação de energia renovada. Vocês já tiveram essa sensação? Isso é muito legal. Porque eu aí tivemos um coraçãozinho, só um. Oxe,
eu tenho muito isso claro, assim, sabe? Encontros de qualidade, onde você pode ser quem você é realmente, sem ter que fazer um personagem. Ah, agora eu vi mais corações. Boa! Sem ter que performar, né, para parecer ser alguma coisa, ou mais inteligente, ou mais sociável. Quando você tá lá, entregue aquela experiência, aquela vivência com pessoas que você pode ser você mesmo e que você se sente parte do grupo, dos amigos, da família, ou mesmo de pessoas que você acabou de conhecer. Isso é super legal também. Hoje em dia a gente tem grupo de leitura, grupo de corrida, aulas de outras línguas. Você tá ali com pessoas com o mesmo interesse que você e você sai de lá renovado. Então eu acho que essas relações sociais dão esse gás pra gente, dão essa energia vital. Falando nas dicas, né, Ju, que a gente dá, um dos meus livros favoritos é um livro do Rubem Alves, que é A Beleza Está em Todas as Coisas. E aí ele fala dessa nossa, de estar, né, sensível a perceber a beleza do mundo. E aí ele fala de que quando a gente consegue fazer isso, a gente traz alimento para a nossa alma, né? Do mesmo jeito que a gente alimenta o nosso corpo, a gente pode alimentar a nossa alma com tudo que está em nosso redor, né? Apreciando a beleza das coisas, apreciando o momento. Então, isso, né, de ir para o encontro com amigos, com família e sair de lá energizado, é porque isso é alimento para a alma, Isso. né? E aí isso a gente pode encontrar em várias coisas, né? É no esporte, é no prazer de estar com uma pessoa, é no prazer de um hobby, é no prazer de apreciar uma coisa. Um animal companheiro, né? Exatamente, Parceiro de vida exatamente. também. Aqui a Gláucia falou uma coisa, Vi, que eu acho que é verdade. Que do mesmo jeito que as pessoas positivas nos elevam, aquelas que estão ali num baixo astral, podem sugar a nossa Sim, energia. E eu acho sim, que a maturidade, né, quando a gente vai ganhando maturidade, a gente vai entendendo isso e vai se afastando de pessoas que não estão fazendo bem. Quando a gente é mais novo, a gente quer estar no meio de todo mundo. A gente tem aquela urgência por fazer parte de alguma coisa e ser semelhante a alguém. E quando você vai envelhecendo, isso é muito bonito de ver. Você vai tendo mais certeza de quem você é e daquilo que te faz bem e do que não faz bem. E aí você se afasta exato. naturalmente dessas pessoas. A Ana É, é uma a terapia Gláucia estar com perguntou. pessoas. Ó, Ah, para mim desculpa, também perdi é uma aqui. terapia, que a Ana falou. É uma terapia estar com pessoas fazendo algo. É verdade. A Gláucia perguntou a beleza está em todas as coisas, do Rubem Alves. A gente acredita muito nisso, né, Ju? Essa questão da energia, para quem acredita nisso e sente isso no dia a dia, a gente se baseia muito por isso, né, Ju? Da percepção de energia. Aquelas coisas que nitidamente estão sugando a energia, se possível, né? Ou melhor, dá um jeito de fugir, né? E buscar essas coisas que alimentam a alma, essas coisas que trazem energia, que renovam, imagina, que é diferente, né? A gente sente muito isso, né? Às vezes um dia cansativo de trabalho, normal, só que um cansaço que vem recompensado por uma sensação de boa energia, né? De falar, poxa, cansei aqui, né? Foi um dia, né, que trabalhei bastante, mas, poxa, renova a energia de alguma maneira. Então, é uma De um troca, dever né? cumprido, né? Exatamente. É, a gente está já com 8h45, acho que a gente já está caminhando aqui para o encerramento, mas vamos resgatar esse exercício para vocês. Quando parecer que a vida tá sem sentido, ou se em algum momento a energia estiver um pouquinho mais baixa, vamos olhar para esses quatro pratinhos, né? Do equilíbrio que o Vi falou, que a gente fala bastante na Bem Te Quero. Saúde e bem-estar. Então, o que que você está fazendo para sua saúde? Como está a sua alimentação? Como está seu sono? Como tá seus exames? Você tem pessoas para contar que olham para sua saúde de uma forma global, não só olhando para você como um coração, um joelho, olham para Ana, olham para Gláucia, para Bianca, para Daisy, para o Kroll, para o Henrique, de uma forma global. Então, isso é um pilar da saúde importantíssimo.
né? Nossa saúde mental também, ambientes que nos estressam, como a gente está lidando com isso, como a gente está conseguindo conciliar a saúde em equilíbrio ao bem-estar. Aí o pilar da cultura e do lazer. Pode parecer que ele é, talvez, é, aquele que eu posso deixar de lado, mas não, porque ele dá muita energia para você seguir, você se abastecer de conhecimento, você se abastecer com seus hobbies, né? Os hobbies, eu falo isso bastante com os meus pacientes. Os hobbies salvam as pessoas. Se a gente só trabalha, se a gente só trabalha na vida, se a gente não tem nada que a gente faz para um momento de prazer, de descanso, de relaxamento ou de um novo aprendizado, se em algum momento dessa jornada a gente tiver que parar de trabalhar, que é o que pode acontecer, o que vai acontecer com todo mundo, ninguém vai trabalhar até os 100 anos, né, num escritório ou qualquer profissão, uma hora você vai ter que parar. O que que vai sobrar, né, se seu tempo era totalmente preenchido por trabalho? Então, o hobby, Cultura e lazer traz repertório, né, Ju? isso, repertório E de esse vida. repertório de vida vira assunto, né? Vira interesse. Então, aumenta a chance de você conseguir socializar mais. Que é o Já é o outro terceiro. pilar, né? Conta aí. Exatamente. Fala desses dois últimos, então, para as pessoas prestarem atenção nele. A gente fala separado, mas uma coisa está Um puxa muito ligada com a o outra, outro, né? né? Um puxa o outro. Então, a partir do momento que você cria um repertório, seja através do lazer, da cultura, aumenta a sua chance de socializar, porque daí você vai se deparar com pessoas, sejam elas que tenham gostos, né, ou costumes parecidos com os seus, ou outras que são diferentes e com as quais você vai poder trocar, né, aprender, ensinar, e isso vai gerando interações. E como a gente disse aqui, né, já falou da importância de que é ter essa participação social. E tem uma coisa importante, assim, porque a gente já está muito acostumado com isso, às vezes acaba passando, mas socializar não quer só dizer tô me encontrando com pessoa ou tô ali fazendo um social, né? Quer dizer participar e pertencer à sociedade. E aí entra é, contribuir, né, no sentido de que eu sou útil, eu ajudo, eu estou inserido no meu meio aqui, na minha comunidade, né, estar vivo, estar ativo naquela comunidade. Então, vai muito além do só estar junto, né? Estar junto Uhum, fazendo alguma coisa para um bem comum, né? De isso. algo que faça sentido. E a questão da segurança. A segurança, ela envolve, né, a questão, e aí vai para todos os outros, né, ela permeia todos os outros, porque além da sua segurança, da sua integridade física e mental, diz respeito ao ambiente em que nós vivemos, né? Então, se ele é um ambiente adequado para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente precisa para viver bem, e tem a ver também com a questão financeira, né? De ter a segurança financeira que consiga sustentar todos os outros três pilares também, porque tudo na vida, né, tem algum custo, seja de energia, seja de dinheiro, ou seja de tempo. Uma dessas três coisas, ou às vezes as três, estão envolvidas. E dinheiro traz felicidade, dinheiro traz saúde, porque você consegue se cuidar mais, né? Se Exatamente. proteger mais. Se proteger. E a questão, né, que uma coisa que é muito pouco falada aqui ainda no Brasil, mas a questão da segurança jurídica ao longo da vida, né, da segurança de sucessões, né, porque às vezes a pessoa passa uma vida, constrói um patrimônio e na hora de pensar, né, que a vida tem um fim, não quer pensar sobre isso. E aí acaba deixando uma situação desestruturada para a Para família. família. Então, falar, se eu for pensar sobre isso, já estou falando da minha morte. Não é. É se preparar para um outro momento da sua existência e da sua família, né, de quem você quer que está por aqui. Então, Uhum. essas são coisas que são muito negligenciadas ao longo da vida, e que precisam ser abordadas. Então, Isso. vejam como uma coisa não se separa da outra, né? A gente traz isso de uma maneira didática para Exato. que mais pessoas consigam poder pensar sobre isso, entender, se planejar, mas está tudo muito alinhado aí. E a gente, você fazia isso no seu consultório, eu faço isso no meu consultório.
avaliar essa pessoa nesses quatro pilares, mas a gente sabe que nem sempre é assim, nem todo mundo tem uma oportunidade de ter alguém olhando para si. Então a gente criou o mapa da longevidade para que você que está assistindo a gente, seu familiar, seu amigo, possa ser avaliado, né? Ter um panorama, uma visão de como você tá nesses quatro pratinhos que a gente comentou aqui, que devem, para a gente viver mais e melhor, eles devem estar o melhor possível equilibrados. Então a gente criou o mapa da longevidade, que você pode ter essa avaliação sua no nosso site da Bem Te Quero Mais. No link da nossa bio tem um sitezinho ali escrito na descrição de quem é Bem Te Quero. Vocês clicando ali, vocês vão cair no nosso site e lá vão poder fazer seu mapa, o mapa da longevidade, de forma gratuita, para você ter essa avaliação sua num primeiro momento, tá? Isso não é um diagnóstico, isso não tem julgamento nenhum dos seus hábitos de vida, é apenas a fotografia do que você contou pra gente. Caso você queira ter uma avaliação mais detalhada e um acompanhamento também para a gente otimizar os pontos onde você está super bem e melhorar onde você está, o pilar, aquele pratinho que está desequilibrado, aí existem os planos de acompanhamento, os planos que a gente faz com o nosso time, olhando para você, para sua vida. E aí tem os valores. Quem quiser saber mais, conhecer mais, pode chamar Bem Te Quero aqui nas mensagens particulares. Também a gente tem um canal de WhatsApp onde tem um grupo de pessoas que querem ter mais temas de longevidade. Se você quiser entrar, manda uma mensagem para a gente também. A gente pode te colocar nesse grupo, onde a gente também comunica sobre os nossos eventos. Então é isso, eu queria deixar aqui para vocês um pouquinho do que a gente faz no nosso consultório com os nossos pacientes, para que mais pessoas tenham acesso, olhem para a sua saúde e comecem a se cuidar mais e melhor. Nossa vontade, o propósito da Bem Te Quero é esse, que as pessoas vivam mais e melhor com, com a ciência, a tecnologia auxiliando. Não com fórmulas mágicas, com promessas milagrosas, porque a gente sabe que isso é balela. É para alguém ganhar dinheiro. Ô, Então aqui gente, a gente quer que vocês é mão na massa, é caminhar juntos, contem com a gente e depois entrem lá para fazer o mapa de vocês. o mapa da longevidade é algo que a gente tem tanto orgulho, porque assim, ele é tão simples e tão poderoso ao mesmo tempo, e é algo que realmente motiva a gente a acordar mais cedo e dormir mais tarde para ter criado ele e para sempre trabalhar para deixar ele melhor. Porque a gente reúne toda essa experiência, todo esse conhecimento da nossa bagagem de vida, da nossa bagagem profissional, de uma maneira de jogar luz. Então, as perguntas por si só, que são feitas no mapa, elas já trazem insights poderosíssimos. Então, o simples fato de percorrer essa jornada de responder o mapa, que é coisa assim de 5, 7 minutos, responde rapidinho, e as próprias perguntas já vão te fazer pensar, que são esses porquês, né? Então, se tiver alguma pergunta lá que fala, nossa, por que que eu tô assim e não tô de outro jeito, né? Já vai te trazer ali uma motivação. E aí a gente consegue, de fato, jogar luz para essas questões que estão mais urgentes, né? Precisando de um auxílio, precisando de uma ajuda, e acompanhar essa jornada que, como a gente disse, é dinâmica ao longo da vida. Então você vai ter ali alguém olhando por você, te dando um norte e te ajudando a corrigir a rota sempre que necessário. Então é algo de fato muito legal, que a gente tem muito orgulho, a gente tem muito amor por isso que a gente, né, por isso que a gente criou, que foi feito interagindo com outras pessoas, né, e para ajudar outras pessoas. Então, olhem lá, façam o mapa de vocês, contem pra gente o que que vocês acharam, né? Que A isso gente quer também pra muito gente saber. é super importante. Super. E contem com a gente, né? Nessa linda jornada que é viver. É isso aí. Obrigada. Que bom, Glaucia, que você gostou. Henrique, obrigada por todos que estavam aqui com a gente até agora. Saibam que nas próximas quartas teremos live da Bem Te Quero. Traremos outras pessoas, os parceiros da Bem Te Quero, que são experts nas suas áreas, né, de atuação profissional. Então a gente vai trazer eles também para vocês terem mais informação para se cuidarem mais. Né, Vi? É isso aí, gente. É isso aí, Bia. O time de gerontólogos da Bem Te Quero tá prontinho para ajudar vocês.
Perfeito. Obrigada, Gente, uma gente. ótima noite. Vi, salva a live. Pode deixar. Tchau, Um gente. Boa beijo, noite. pessoal. Boa Beijo. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.